Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje a gente vai para a sequência de atividades 2, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre litro, decímetro, fazer algumas conversões dessas unidades de medida nas atividades 3 e 4, que começa lá na página 50, tá? Nós vamos pular a atividade 1 e 2 porque é um conceito que a gente vai ver depois em sala de aula, então a gente vai deixar para um segundo momento, tá bom? Então, para nós, o nosso interesse agora é trabalhar capacidade, ou seja, como medir metro cúbico e volume, o que cabe dentro de um pote, por exemplo. Que nós já vimos lá na primeira unidade, tá? Eu já fiz isso, agora a gente vai fazer algumas conversõezinhas, que nós já fizemos também, tá certo? Então, seguindo aqui, vamos direto para a página 50, olha só. Aqui nós temos, na atividade 3, que começa aqui, a explicação falando o seguinte: Vini estava curioso para saber a relação entre a medida de capacidade expressa em litros e a medida de volume expressa em metros cúbicos. E nós já vimos que tem uma relação, tá? Pensou em fazer algumas experiências para descobrir essa relação, tá bom? Você sabe qual é essa relação? Vamos fazer uma experiência? Forme equipes com 2 colegas, esquece a pandemia, não vai rolar. E juntos monte uma caixa sem tampa na forma de um cubo com a medida de 1 decímetro de aresta, tá? 1 decímetro, 10 centímetros, tá bom? Então aqui, ó, então 1 decímetro é igual a 10 centímetros, tá? O que eu quero que vocês pensem aqui, tá? Que vocês analisem. Essa atividade aqui, ela é justamente para vocês perceberem que 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico, equivale exatamente a 1 litro, tá? E existem algumas relações que a gente vai ver em relação a isso. Gostaria muito de fazer ela presencialmente com vocês, tá? Então espero que num próximo momento a gente volte nela, tá? Então aqui eu quero que vocês entendam isso. 1 decímetro cúbico vale exatamente 1 litro, tá certo? E aí vamos seguir então aqui para a pergunta, tá? Com essa experiência é possível concluir que 1 decímetro cúbico vale 1 litro, tá? E como 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos, a gente pode também fazer essa analogia, que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então aqui, na questão 2, aí sim vocês vão responder. Vini pegou a conta de água da sua casa e viu que a medida de água consumida estava expressa com 27 metros cúbicos. Quantos litros correspondem a 27 metros cúbicos? Então, ó, vamos pensar. Se 1 metro cúbico vale 1000 litros, isso quer dizer que 27 metros cúbicos vão valer quanto? Tá? E aí que eu quero que vocês façam a conta. Façam a multiplicação por 1000. Façam a multiplicação por 1000, tá? Para resolver. Então faça 27 vezes 1000, beleza? E aí a atividade número 4, que está escrito assim: agora que você descobriu a relação de decímetro cúbico, metro cúbico e litro, resolva. Um pesqueiro construiu um tanque para tilápias, com as seguintes dimensões: 12 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Para reservar o espaço para os peixes, o tanque está cheio até 50 centímetros abaixo da extremidade superior. Quantos litros de água são necessários para encher o tanque? Tá? Então, olha só. Então aqui a gente tem uma pegadinha, na verdade, tá? Lembra que eu falei para vocês que para calcular o volume, eu preciso fazer o comprimento vezes a largura vezes a profundidade? Então essa é a relação que eu preciso fazer, certo? Nós vimos isso na aula anterior e nós deduzimos juntos. Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos pegar a medida do comprimento. Aí que tá, o comprimento são 12 metros, certo? 12 metros. Vezes a largura são 5. Vezes a profundidade. A profundidade são 2 metros de profundidade, só que ela perde 50 centímetros porque precisa ficar um vão. Ou seja, 2 metros menos 50 centímetros dá 1,5 metro. Então aí a gente vai fazer essa multiplicação e vai achar o resultado final em metro cúbico. Metro cúbico vale, lembrando que o metro cúbico vale 1000 litros. Então este resultado que vocês acharem, a gente vai ter que multiplicar
Esse resultado que vocês acharem, a gente vai ter que multiplicar por 1000 para saber quantos litros serão necessários. Tá bom? Então façam 3 continhas. 4, aliás. Tá certo? Então agora eu deixo que vocês resolvam essas 3 atividades rapidinho, dá para fazer e me entregar, tá bom? Não esquece de tirar a fotinho e me enviar. Fico aguardo então nas dúvidas de vocês, nas questões de vocês para corrigir e devolver. Forte abraço e até a próxima.